Eu sou Vanessa Weber. E eu sou o Gabriel Frois. E você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a essa edição de número 51 do Compilado, que contempla o compilado de notícias do mundo da programação dos dias 9 de abril até o dia 15 de abril. E se você está assistindo a gente no YouTube, então você está na estreia do canal do Compilado Podcast no YouTube. Parabéns! Se você ainda não é inscrito, esse é o momento para se inscrever. Lembrando que nesse canal, nós, além de colocarmos os episódios completos, que são lançados todos os sábados às 6 da matina, você também pode acompanhar os cortes das notícias individuais durante a semana, incluindo aí o Breakpoint, que é o espaço onde a gente conta uma experiência profissional ou pessoal nossa, e também a Call Stack, que é o espaço onde a gente divulga oportunidades de carreira, de desenvolvimento e também vagas naquelas empresas que a gente seleciona. E falando em Call Stack, nesse episódio nós trouxemos mais algumas oportunidades da Traction, chamado de o Shazam da indústria pela americana iCombinator, a maior e mais concorrida aceleradora de startups do mundo e investidora da Traction, que não para de crescer e não só no Brasil. E ela está buscando talentos para sua área de desenvolvimento de produtos, como Front-End Software Engineer e Front-End Web Developer. Os benefícios são fantásticos, como cursos de idioma 100% pagos, incentivo à profissionalização, stock options e cartão benefício flexível. Saiba mais sobre essas e outras oportunidades de carreira em traction.com/carreiras. O link vai estar aqui na descrição do vídeo ou do podcast. Gira está fora do ar na maior interrupção da Atlassian de todos os tempos. Olha isso, cerca de 400 empresas, entre 50 mil a 400 mil usuários, perderam acesso ao Gira, um dos softwares mais utilizados para gestão ágil de projetos. O Confluence também, o Opsgenie e a própria página do status do Gira, e também outros serviços da Atlassian Cloud, desde o dia 4 de abril. Depois de um silêncio estranho, a Atlassian estima que muitos clientes afetados não poderão acessar seus serviços por mais de 2 semanas. Até o momento, somente 45% das empresas tiveram seu acesso restaurado. O silêncio da empresa nas redes começou dias depois do problema. Essa atitude vem recebendo críticas de clientes por conta da falta de perspectiva de retorno e também do quanto as informações fornecidas não adicionaram nada de relevante. Uma outra crítica é que mesmo com os principais serviços fora do ar, a empresa voltou seu foco para o evento anual, o Team 22, onde reúne em Las Vegas muitos dos seus líderes e empregados. Eita! Olha que treta, né? O Gira, a gente sabe aí, é muito utilizado em equipes, fora os outros serviços da Atlassian também, que são essenciais, né? A Atlassian Cloud também muito utilizado. É estranho, né? Com certeza é um evento anual, já está ali no calendário da empresa há muito tempo, então fica difícil de você cancelar ou adiar, seja lá o que for. Mas, ao mesmo tempo, gente, entre o evento anual da empresa e botar as coisas para rodar, né, a prioridade, ao meu ver, tem que ser outra, pois né? É. Você fecharia a porta da sua empresa sabendo que a maioria dos seus serviços estão fora do ar e levando seus funcionários para um evento? Estranho, né? Então, das duas, uma. Ou eles pegaram os funcionários menos relevantes e levaram para o evento, que não vai ter tanta relevância por conta disso, ou então eles levaram o pessoal relevante e deixaram os clientes de lá, né? O problema da reclamação é que dias depois do que aconteceu, a empresa simplesmente se silenciou. Ela ficou em silêncio nas redes sociais. No próprio Twitter também, onde ela estava falando bastante sobre esse problema. E ela simplesmente ficou quieta. Então, mostra que, de repente, ela perdeu o foco, às vezes, no cliente, né? Isso é estranho realmente, né? Discussões do GitHub funcionam também fora dos repositórios. Após reclamações de clientes com um grande número de repositórios que tiveram dificuldades em utilizar a funcionalidade de discussões em nível de repositório, o GitHub anunciou que o suporte a nível de organizações está disponível para uso. Essa centralização agora simplifica a comunicação entre projetos e traz mais possibilidades para melhorar e reportar os objetivos de uma organização ou equipe. Outras funcionalidades solicitadas pelos clientes e que foi atendido pelo GitHub foi a possibilidade de criação de enquetes dentro das discussões, a integração com o Slack e também o Microsoft Teams, que permitirá que usuários sejam notificados quando uma discussão for criada ou respondida. Isso faz todo sentido, né? Porque os próprios repositórios, além de fazer o fork, você já consegue conectar um repositório no outro. O problema é realmente
quando esse recurso de discussões estava individual por repositório. E aí fica estranho você começar uma thread e às vezes ela não faz parte daquele projeto, e aí você tem que mover a thread ou recomeçar a thread em um outro lugar. Então, quando a gente tem vários repositórios que estão no guarda-chuva ali de uma organização, com essa estrutura dentro do GitHub, faz todo sentido você ter ali também uma área de discussão para a própria organização. Eu acho até que poderia haver um outro tipo de discussão, né? Essa ferramenta de discussão, onde você selecionaria quais são os repositórios que fazem parte disso e criar as discussões a partir de repositórios selecionados. Porque também uma organização como um todo pode ter vários grupos diferentes de repositórios. Então, fica... Entendi. É uma forma de você, ao mesmo tempo, estar unificando tudo, mas também manter ali algumas equipes separadas, né? Então, é interessante mesmo. E fora isso aí, a integração com o Slack, com o Microsoft Teams, acho que também é muito bem vista, né? O Slack é uma ferramenta que as pessoas utilizam muito também para o desenvolvimento e num todo, entre a comunicação das empresas, principalmente com os times remotos. Então, é bem visto. E com o Teams já estava sendo feito, inclusive, até porque os dois produtos são da própria Microsoft, já estava sendo feito algum tipo de integração, mas com esse pedido, com certeza, eles vão atender, né? Faz todo sentido para eles, né? Vulnerabilidade encontrada no Nginx permite LDAP injection. A falha Zero Day afeta o Nginx 18.1 e está relacionada ao daemon LDAP auth do servidor. De acordo com a W3Techs, o Nginx representa mais de 33% do uso como servidor de proxy reverso e HTTP nos sites, utilizados em empresas como Dropbox, Netflix, Uber, Instagram, Spotify, código-fonte, entre outros milhares de empresas no mundo inteiro. Adorei que o código-fonte figura ali entre essas grandes. Claro. Sempre, claro. O problema ainda não tem solução e está relacionado ao módulo LDAP, que é utilizado amplamente para obter acesso a instâncias privadas do GitHub, Bitbucket, Jenkins e também no GitLab. Como ainda não existe solução, a recomendação é desativar o LDAP através da propriedade ldapdaemon.enabled. Essa informação é crucial porque mesmo que o módulo LDAP não seja utilizado por padrão, ele pode estar, na verdade, habilitado por padrão. Isso depende muito de como está configurado o servidor. E a gente, quando vai criar, por exemplo, containers, vamos criar principalmente infraestrutura como código, a gente nem sempre se dá conta de todas as configurações que vêm, às vezes, de uma imagem já pré-configurada. Então, se o LDAP de alguma forma já estiver habilitado ali, a gente tem que olhar essa configuração e colocar ela no código realmente para desativar. Cria uma vulnerabilidade que às vezes é totalmente desnecessária ali no sistema, né? Essa falha não está relacionada diretamente ao Nginx, mas a gente sabe que pode afetar mesmo você não utilizando a autenticação LDAP. Então, como não tem correção ainda, por favor, pessoal, dá uma olhada aí. Até agora, eles só conseguiram identificar esse problema na versão 18.1, mas pode afetar outras versões, isso não está descartado não, e não tem solução ainda, tá? Então a gente está dando aqui um alerta para vocês, derem uma olhada e desativarem. Agora, se você usa o LDAP, existem recomendações também para você mitigar esse problema com outros tipos de configuração do LDAP, tá? Não é 100%, mas pode ajudar. Ubuntu 22.04 virá com novidades na interface. A Canonical está prestes a liberar a mais nova versão LTS do Ubuntu no dia 21 de abril de 2022, que agora conta com o mesmo servidor visual da NVIDIA, o Wayland. Além disso, foi incluído um novo alternador de espaços horizontais e a possibilidade de reorganizar os aplicativos através de workspace horizontal. Outras novidades são o suporte ao Active Directory e o novo back-end de firewall. Além disso, será utilizado nessa nova versão o GNOME 42, ferramentas de instalação e atualização baseadas em Flutter e no kernel 5.15 LTS, e novas opções de multitarefas em configurações que foram propostas pela comunidade. Não podemos esquecer que essa nova versão está sendo projetada para funcionar também nos modelos Raspberry Pi 4 de 2 GB. Nova versão do Laravel traz vários recursos interessantes. A comunidade PHP ganhou essa semana a versão 9.8 do Laravel. Foi adicionado o suporte ao Form Helper Old, que agora aceita um model como segundo argumento. Também é possível agora customizar o nível de log na manipulação de exceções. Outros recursos adicionados e aguardados foram o de descobrir blades anônimos em caminhos adicionais, usando o método Anonymous Component Namespace e a adição do método set na manipulação de factories. Ainda tiveram mudanças cosméticas no código, como o uso de arrow functions e por aí vai. No repositório oficial do framework, a gente encontra aí a lista de melhorias completas. E se você acompanha
a comunidade PHP, você percebe que muita gente quer que o PHP morra, né? Menos a comunidade do Laravel. Pois é. A gente tem visto o próprio Laravel e muitos outros frameworks firmes e fortes nas suas atualizações. Eu sei que com a chegada do PHP 8 teve muito tropeço, mas a verdade é que estão todos aí já super atualizados, como o PHP Unit, por exemplo, para testes unitários e muitos outros frameworks. Então, o ecossistema PHP está mais forte do que nunca. IntelliJ IDEA melhora gerenciamento de dependências inseguras. Nessa grande atualização do ano, na versão 2022.1, a equipe da JetBrains caprichou e ouviu os devs. Agora, a ferramenta conta com o Dependency Analyze, que facilita o gerenciamento de dependências Maven e Gradle, usadas nos projetos, e garantem resoluções instantâneas de conflitos e fácil correção de configurações de compilação, incluindo dependências consideradas vulneráveis. Além disso, a instância do log de eventos foi substituída por uma nova janela de notificações para destacar mais claramente as notificações mais importantes e úteis. Eles também refizeram a interface do assistente para novos projetos, simplificando a criação de novos projetos para os usuários iniciantes, mas também para os experientes. Essa nova versão já suporta as atualizações de março do Java 18 e também do Kotlin 1.6.20, ou seja, dá para atualizar aí sem medo. Assim como a gente citou no episódio passado, essa coisa de gerenciamento de dependências não é só baixar as dependências que estão num arquivinho de configuração do projeto. É importante também que esse gerenciador faça uma verificação da segurança dessas dependências. Independente se essas dependências estão armazenadas em um repositório seguro, tudo. Mas se a dependência estiver abandonada e for considerada insegura, é para isso que existe essa palavrinha chamada gerenciamento, né? Não é à toa, né? Então, nós noticiamos que até o próprio GitHub já está com todo esse controle aí de verificar se essas dependências são válidas, e isso é muito útil. Porque o fato que muitos dos devs não ficam ali acompanhando cada dependência do que aconteceu em cada projeto na sua vida, então é importante ter essa ajuda. O gerenciador até do próprio Python, do Deno também, quando a gente vai rodar um projeto, vai fazer a instalação do projeto, se tiver uma atualização, uma dependência muito velha lá, ele mesmo já sugere atualizar as versões. Então é importante que a gente tenha isso também na IDE, né, para fazer esse tipo de controle. .NET 7 Preview 3 traz aprimoramento de observabilidade. A nova versão do framework vem repleta de novidades, incluindo funções de aprimoramento para observabilidade, com suporte para as atualizações das especificações OpenTelemetry, além de melhorias no tempo de inicialização, habilitando o Write Short Execute, que resulta em otimização de inicialização de 10% a 15%. Não podemos esquecer da compilação ahead of time nativa, que torna o processo de compilação bem mais rápido, pois o código passa a ser gerado em tempo de compilação e não a tempo de execução como era anteriormente. Só para efeito de comparação, em um processo de compilação de uma aplicação simples do tipo Hello World, diminuiu de 185 milissegundos no processo que produz executáveis ready to run para 49 milissegundos no native AOT. Meta cobra quase 50% das vendas de ativos digitais no seu metaverso. Olha, nessa, os desenvolvedores de experiências e ativos digitais do metaverso da Meta, o Horizon World, estão furiosos. Segundo a empresa, 30% desse total correspondem à taxa da venda de itens através do MetaQuest Store, que também oferece aplicativos e jogos destinados aos headsets de realidade virtual da Meta. O restante, 17,5%, são taxas da própria plataforma Horizon. Parece que Mark Zuckerberg cuspiu para cima, pois ele mesmo foi um dos que mais criticou cobranças de 30% impostas aos desenvolvedores em outras lojas de aplicativos, como a da Apple e a do Google. Até o momento, o que se sabe é que a reação foi muito negativa entre os que pretendiam investir na Horizon. O Marquinho tinha razão antes, né? 30% é uma fatia muito grande, né? E mas agora ele mudou 50%. de ideia. Na hora que ele abriu uma lojinha dele, ele percebeu que esse é o ganha-pão, né, do metaverso dele, né? O que dá para fazer é as empresas, de alguma forma, boicotarem isso ou tentarem negociar isso de alguma forma, né? Os grandes players, eu acho que têm esse poder. Sim. E aí sim essa taxa cai, né? Porque realmente é muito grande. Porque assim, o fato é que deve existir uma taxa, é óbvio, né? Afinal Claro. de contas, ele está criando e mantendo ali toda uma tecnologia revolucionária, então tem muito investimento envolvido. Mas realmente E nesse custos ponto aí, também. muitos custos, sim, mas nesse ponto de 50% pode inviabilizar a própria plataforma como um todo, né?
Apps de videoconferência podem ouvir mesmo com o microfone mutado. Eita, deixa eu mutar o meu aqui. Você já participou de alguma conferência, videoconferência, né? Uma call, usando aí esses aplicativos mais moderninhos. Provavelmente você já passou por isso, mas vamos lá, ó. Casey Fawaz, professor de engenharia da computação da Universidade Wisconsin, e um dos seus estudantes afirmam que sim, e possuem provas que pretendem apresentar em um simpósio sobre privacidade em julho. Eles realizaram testes usando ferramentas de análise binária em tempo de execução, rastreando o áudio bruto na viagem do aplicativo para o driver de áudio do computador e depois para a rede, enquanto o mic estava em mudo. Todos os aplicativos testados ocasionalmente coletam dados brutos de áudio enquanto o mudo está ativado, com um dos aplicativos popular coletando informações e entregando dados ao servidor na mesma taxa, independente de o microfone estar silenciado ou não. Os pesquisadores foram além e decidiram ver se poderiam usar os dados coletados nesses apps para descobrir os tipos de atividade que ocorrem em segundo plano, como comer, cozinhar e digitar, por exemplo. Usando AI, a equipe conseguiu identificar essas atividades com uma precisão média de 82%. Eita, olha, vamos combinar, gente, não é novidade, né? Quando a gente entra num dos mais famosos e você começa a falar e seu microfone está mutado, ele te dá um aviso. Seu microfone está mutado. Como é que ele sabe disso, gente? E a Vanessa sempre fala, né? Se a gente precisa usar o Alexa ou Hey Google para ativar os assistentes, é porque eles estão te ouvindo o tempo inteiro. Se eles escutam o Alexa, eles não escutam o resto? Ah, gente, me poupe, hein? E aí, sim, justamente não dá para saber exatamente que tipo de dados estão sendo trafegados, quando está no mute ou não, justamente porque os dados são criptografados, né? Usam chaves ali de segurança. Mas, realmente, quando você elimina o áudio e vai só o vídeo, a taxa de transferência não deveria ser a mesma, né? Não, e foi exatamente isso que eles comprovaram, é que a taxa está sendo a mesma. E aí, até que ponto a gente confia no mute? Confia no mute, quer dizer, do aplicativo, tá? Porque se a gente dá mute no próprio dispositivo, como esse microfone tem, aí não tem jeito. Nenhum sinal vai para o aplicativo. Então, é importante ter um botãozinho no nosso microfone para mute e usar ele ao invés do mute do aplicativo, tá? Isso principalmente se a gente for falar alguma baboseira, alguma coisa meio off que ninguém possa ouvir. Aquele segredo de indústria lá que está sendo revelado. Ou às vezes a gente tá na call com o chefe, assim, vou xingar ele. Aí dou um mute e xingo. Agora cuidado, gente, porque dá pra ler lábio numa facilidade absurda se você estiver xingando. Todo mundo identifica. É verdade. E por falar em áudio, Anitta pode sofrer penalidades por hackear algoritmo do Spotify. Pois é, gente, a cantora brasileira chegou na primeira colocação no Spotify com a música Envolver, mas, segundo informações levantadas pelos sites Rest of World e Folha de São Paulo, esse resultado pode ter sido manipulado. Olha só o que aconteceu. Os fãs teriam usado bots para reproduzir a música inúmeras vezes em milhares de playlists, utilizando até VPNs para conseguirem diferentes IPs em países diferentes. As informações levantadas mostram, por exemplo, que um fã de 19 anos criou várias playlists diferentes com a música para reproduzi-la mais de 2.000 vezes por dia usando 2 celulares e um notebook. Ele afirmou que é necessário usar playlists diferentes para que o algoritmo não acredite que é um bot. O problema mais grave pode ter sido o próprio engajamento que a equipe da cantora criou para incentivar os fãs a aumentarem os números na plataforma, sendo que 4,1 milhões do total foram reproduções realizadas por brasileiros. Ao todo, são mais de 146 milhões de reproduções. O que dizer? Eu acho que o algoritmo do Spotify é que tá errado. Porque vamos combinar, né, gente? A equipe da cantora incentivar o pessoal a fazer esse consumo ali da música para que ele... Não, de forma orgânica, sim. Exatamente, não tem problema nenhum. Mas né? pedir para ficar reproduzindo sem parar, em playlists diferentes, também... Aí tem um pouquinho de malícia, É uma malíciazinha, né? Mas a verdade é que o problema todo não é da Anitta, o problema é do Spotify, né? Eu trabalhei durante muito tempo também com algoritmos para fazer ranqueamento de música, inclusive, e a gente tinha esse problema. Quando a gente ia criar ranqueamento, sei lá, top 10 da semana, ou
do top do dia, a gente sempre via pessoas utilizando algum tipo de artifício, tentando modificar, por exemplo, o IP de entrada para identificar que era um acesso único, e a gente precisava criar chaves que fossem gerados unicamente, realmente. Então, só para validar por IP não dava para fazer isso. Não era o suficiente, porque o intervalo de acesso era minúsculo, assim, sabe? Hoje em dia, obviamente, os bots têm muita inteligência para conseguir fazer isso. Então, dá para fazer bot realmente para criar uma playlist, adicionar aquela música na playlist, reproduzir, aí depois você vai criar uma outra playlist. O que eu acredito que seja o melhor caminho seja realmente limitar o número de reproduções por usuário. Porque provavelmente essa contabilização está sendo feita atrelada ao usuário, não a um usuário anônimo ou um free da vida, né? E aí sim a gente consegue saber se o comportamento daquele usuário parece ser um bot ou não. Eu acho que esse é o primeiro caminho, né? Pra gente tentar filtrar. Agora, não vejo problema nenhum. Se a Anitta encontrou um caminho para hackear, o papel do Spotify é se corrigir, né? E se isso levou ela ao top 1 mundial, problema do Spotify, né? Chegamos aqui ao momento Breakpoint para nós contarmos aquele caos que você selecionou através da aba de comunidade lá do canal do Código Fonte TV. E dessa vez tivemos 3 opções, como sempre, né? Ficamos presos em um conflito no Rio, indo para um treinamento de um ML. Vanessa quase afogou o Gabriel na piscina do clube. Viu? Quase, né, gente? Porque ele tá aqui até hoje. E como o Gabriel fez faculdade em uma cidade, trabalhando em outra. E essa foi a opção ganhadora com 48% de um total de 1.172 votos. Olha, foi uma época desafiadora para mim, porque a gente mora aqui em Petrópolis e muitas pessoas fazem esse caminho, né, de morar em Petrópolis e trabalhar no Rio de Janeiro. É coisa de 1h30 de viagem, né? Sem trânsito, mas sempre tem trânsito. Então, a gente arredonda sempre para 2 horas de viagem, ida e para voltar. Dependendo do dia da semana, segunda ou sexta, é pior ainda. Isso que eu ia falar, 2 horas foi até modesto, viu? E acontece, muita gente fala, não, Petrópolis é 40 minutinhos do Rio. Não, você chega até no Rio de Janeiro, mas para chegar no centro da cidade é outro inferno, né? A gente estudava à noite, a Vanessa trabalhava aqui em Petrópolis e eu trabalhava no Rio. Então eu ia muito cedo, 5 e pouca da manhã eu já descia, e a gente tinha aula na faculdade. Começando às 6h10. 6h10 da tarde, né? Ainda era tarde, né? Só que eu saía do trabalho 6h30, pegava o ônibus, mais 2 horas de viagem, e aí chegava no finalzinho das aulas da faculdade. Então, como é que eu me formei? Como é que eu consegui me formar, né? Bom, primeiro que o meu curso era de 4 anos, eu fiz em 6. E aí precisei espaçar realmente as matérias. Então, foram 6 anos aí. Tudo bem, eu pagava até menos, porque eu escolhia poucas matérias, né? Mas não teve jeito. Algumas matérias, as aulas eram 6 horas e eu não podia escolher o horário. E aí, como é que eu conseguia fazer? Vanessa. A Vanessa virava Gabriel dentro da sala de aula. Sim, rolava uma vez por semestre, o Gabriel saía cedo do trabalho lá no Rio, chegava na faculdade e nós conversávamos com o professor. E em especial aqueles que só tinham uma aula na semana, que era às 6h10, que o Gabriel não veria durante todo o período. Ele voltava, saía cedo novamente no dia que tinha prova, algum tipo de avaliação, né? Então nós conversávamos, explicávamos a situação, falávamos que na época nós já éramos casados, e a gente falava, olha, eu posso assistir, eu passo a matéria pra ele, depois ele faz a prova. Tem como você liberar ele da presença? Só liberar a presença, né? Olha, todos os professores entenderam a situação e liberaram o Gabriel da presença, mas alguns foram bem malas, vamos dizer assim, viu? Porque alguns entendiam muito a situação. Poxa vida, o Gabriel já estava no mercado de trabalho e eu iria ali fazer o meu papel de esposa querida e assistiria a aula pra ele, e ele correria o risco de não passar na prova se não tivesse realmente de alguma forma acompanhando a matéria através do meu estudo, né? E estudaria fim de semana com a Vanessa, ela me passaria aí toda a matéria que foi dada, mas tinham professores realmente que não entendiam, até liberaram a presença, mas falavam, não, se você não assistir, você não vai passar, você não vai conseguir. Eu acho que isso foi até um incentivador para falar, como não, cara? Como eu não vou conseguir, entendeu? Não foi fácil, tá? É fácil agora falar, eu tô formado já, tô aqui há muitos anos, mas pensei em desistir várias vezes, até transferir a faculdade pro Rio de Janeiro mesmo, e a gente até se mudar pro Rio de Janeiro nessa época, porque era muito difícil a rotina, porque eram 5 e pouca da manhã, eu saía pro ônibus para ir pro Rio de Janeiro, e eu só conseguia voltar para casa realmente 11h30 da noite, e a gente quase não se comunicava, a gente só se via realmente na faculdade, durante a aula e depois na hora de voltar para casa e cair na cama para tentar dormir um pouco. Então foi uma época bem complicada, né? Eu brinco até com a Vanessa que nesse período nosso casamento ficou meio pausado assim, né? Parecia que eu tava vivendo em modo zumbi, porque
em vários momentos, isso dói meu coração, cara. Em vários momentos eu estava tão cansado que quando eu pegava o ônibus para ir para o trabalho, eu dormia, né? Tentava dormir descendo a serra. E naquele cochilo, eu meio que acordava achando que estava voltando. Nossa, Olha decepção. Só. Isso é muito ruim, cara, porque você acorda e você tá vendo, não, cara, você não tá voltando para casa. Você tá indo pro trabalho. Tá de manhã. Então, foi uma época bem pauleira. Nos nossos finais de semana eram justamente para conseguir correr atrás e deixar o Gabriel a par de toda a matéria que estava acontecendo, porque algumas matérias eram mais tranquilas, mas a gente chegou a fazer cálculo numérico dessa forma, né? Então, onde eu tinha que aprender tudo para poder passar para ele. E fizemos uma matéria em especial que eu já tinha feito, tá? Eu assisti todas as aulas de física para ele. E o professor, quando nós fomos fazer essa primeira conversa, eu achei muito engraçado que ele virou pro Gabriel, botou a mão nele assim: vem cá, você já casou com ela? Gabriel, já, porque isso é a maior prova de amor que eu já vi. Foi. E aí a gente teve até um comentário nessa enquete perguntando, como é que o Gabriel conseguiu fazer isso? Como é que ele renovava as energias? Cara, não tinha tempo de academia, exercício físico, era só fim de semana mesmo. Então foi abdicar realmente do tempo para se cuidar. Isso é até ruim, né, de se fazer. Depois de algum tempo o corpo pede, né? Manda você pagar essa conta. Justamente para conseguir concluir a faculdade. Hoje em dia eu nem sei se eu faria esse esforço todo, sabe? Mas a verdade é que naquele momento para mim era muito importante terminar o curso, mesmo que fosse em 6 anos, né? A gente passasse em 6 anos. A Vanessa, por exemplo, se formou em 6 anos e meio. Era importante para a gente concluir essa etapa da vida, né? Tempo que levasse, a gente teria que fazer. Mas realmente não foi fácil não, tá? E a gente sabe que tem muita gente nessa situação hoje em dia também, estudando, tendo que trabalhar e às vezes em cidades diferentes também, com a grana muito apertada, sem tempo para se cuidar, sem tempo para a família, para fazer outras coisas, outras atividades, para viajar, para descansar. Então a gente sabe, não é fácil. A gente tem que tirar o chapéu para todo mundo que está nessa rotina, porque a gente já esteve também. Siga firme, porque em algum momento vai passar e esse esforço vai ser recompensado, né? Bom, então esse foi o Breakpoint dessa semana. Espero que você tenha gostado. Não deixa de conferir. No domingo nós lançamos a nova enquete para o Breakpoint da próxima semana. E nessa semana, no Código Fonte, finalmente conseguimos lançar 2 vídeos, como de costume, né? Na segunda-feira, lançamos um vídeo do Dicionário do Programador sobre ransomware. E se engana você que não tem nada a ver com programação, tá? Esse tema atinge muitas pessoas que usam aí, são desenvolvedores, justamente porque quando eles atacam, somos nós, devs, e também a galera de DevOps, de redes, de infra, todo mundo da tecnologia é que tem que correr atrás para recuperar dados, recuperar sistemas, recuperar backups, se eles existirem. Ou seja, é muito importante a gente saber também como funciona e como a gente deve tratar de ransomware dentro dos nossos computadores pessoais, mas também dentro das empresas. E o segundo vídeo foi na quinta-feira, onde nós falamos aí os caminhos para você conseguir a sua primeira oportunidade. É um tema que a gente já tinha abordado em alguns vídeos de forma um pouco separada, mas dessa vez nós fizemos a união de todas as dicas que nós achamos importantes, justamente por nós sabermos que existem muitas pessoas aí nesse primeiro momento, né, de conseguir a sua vaga ali como Dev Júnior. Um dos comentários que a gente mais recebe é: nenhuma empresa me dá oportunidade, eu sou Dev Júnior e não consigo. Então, a gente apresenta aqui os caminhos que a gente acredita que você possa seguir, que de repente você ainda não segue, para encontrar a sua primeira oportunidade, tá? E a gente dá também uma visão do que as empresas esperam de um Dev Júnior e o que a gente acredita que um Dev Júnior deve saber para também entrar nas empresas. Então, vai nesses 2 vídeos aí da semana que estão bem legais. E os nossos CDFs estão ativos, comentando em todos os nossos vídeos. Vamos começar justamente nesse vídeo sobre os caminhos para a primeira oportunidade de Dev Júnior, do Pablo Silva. Ele falou assim: esse negócio de QI, quem indica, é muito degradativo. Na empresa a qual trabalho, é indicado por aproximação quem é parente de quem, se é filho de sócio ou não. E não porque ele é dedicado e inteligente. Ou seja, indicação é importante, mas depende do porquê está indicando. Olha, acho que o Pablo tem razão, né? Nós falamos muito sobre esse quem indica no vídeo, porque esse processo de indicar profissionais é uma das formas que a maioria das empresas ali contrata. Então, se você tem um profissional bom que está trabalhando e que fala, puxa, já trabalhei com fulano que é muito bom, não sei o quê, essa indicação é muito válida. Exato. Esse é o networking que a gente vem falando também em alguns vídeos do canal. Agora, se o processo de indicação nessa empresa não segue critérios técnicos, aí o problema
problema é da empresa, cara. A empresa vai se dar mal em algum momento, tá? Não espere que uma indicação de uma pessoa que não esteja qualificada para assumir, que a empresa não vai sentir. Em algum momento ela vai sentir, ou ela percebe, né, de alguma forma, boa ou ruim. Então, o que eu posso dizer é que o problema não é a indicação propriamente dita, é essa cultura da empresa. Então, se você não está satisfeito, eu dou um conselho de você já ir procurar um outro lugar, tá? Para você se realocar. Porque justamente essa indicação mal feita, né, de alguém que é conhecido de alguém e não necessariamente técnico, ela prejudica a equipe como um todo. Desmotivação. Desmotiva todo mundo e automaticamente vai prejudicar o projeto e vai prejudicar a empresa, independente do tempo. Pode ser num tempo muito curto ou num tempo um pouquinho maior. Em algum momento essa conta vai chegar aí para a empresa. Nesse mesmo vídeo, o Juliano e Luana falaram o seguinte: as dicas de vocês são excelentes. Fiquei sabendo do programa de estágio da Vivo por vocês e começo o mês que vem. Consegui ingressar rápido na área graças à dica de vocês. Ai, que bom. Nós ficamos muito, muito felizes. Muito. E logo depois desse comentário teve uma resposta de outra pessoa que também está no programa da Vivo e soube pela gente também. Então, poxa, a gente fica feliz da gente produzir conteúdo e também de abrir oportunidades, né? E divulgar oportunidades que ajudem na carreira profissional. E aí teve o Dev Júnior também comentou: ó, entrei na programação em setembro de 2021, desde então com um sonho. Muito esforço e o dicionário do programador consegui passar em entrevista técnica em um curto período, ganhando oportunidade em empresas de destaque. Agradeço de coração. Vocês que trazem um conhecimento mastigado para as pessoas que nunca tiveram contato antes com a programação. Foram 4 meses de trabalho duro e levo esse... eu cortei o comentário. Puxa vida, mas deu pra gente entender a mensagem, né? Olha, eu vou Dev falar... Júnior, muito obrigado. Eu fico também muito feliz de saber dessa sua história e que o nosso conteúdo ajuda, né? Sim, nós ficamos muito felizes, né? Porque quando a gente lê esse tipo de comentário, a gente vê que o Dicionário do Programador, que é um quadro que a gente tem muito carinho aqui no canal, que ele tá realmente conseguindo atingir o objetivo, que é simplificar toda a tecnologia para vocês. E abrir oportunidades, como o Dev Júnior disse aqui, ó. Ele começou em setembro de 2021 e já está atuando no mercado. Bom, e temos aqui também o The New, que comentou lá na live que nós fizemos com um monte de gente, uma live bem legal, onde todo mundo contou quando eles começaram, né? E tem muita gente legal que participou, tá? Então aqui Kita, tem o Paulo Silveira, o Balta, uma galera. Eles contaram quando eles se tornaram programadores. Bom, ele disse o seguinte, ó: eu tinha me inscrito no canal, mas estava em dúvida qual vídeo começar, já que tem muito conteúdo útil. Felizmente, acho que comecei bem ao escolher essa super live, pois ela foi transformadora para mim, que está começando a aprender a programar depois dos 40. Até salvei aqui para deixar de referência. Obrigado, Gabriel e Vanessa, e a todos os participantes. Cara, muito legal. E essa live foi muito especial pra gente, né? E, assim, de uma forma da gente conseguir contribuir com todo mundo. Então, vale a pena, se você não viu, são 2 horas e, assim, muito... Não, são 3 horas. São 3 horas? Então, são 3 horas e várias pessoas assistiram tudo mais de uma vez. Então, pra gente é uma alegria imensa. E, de repente, eu vou tentar em algum momento a gente fazer um repeteco dessa live pra gente conversar novamente. Eu acho que é muito legal, né? A gente conseguir reunir essa galera toda. Bom, e o último comentário que nós destacamos aqui, ele veio justamente no vídeo do nosso novo canal aqui do Compilado Podcast. A Alessandra Peterson falou assim: amo as dicas e infos que vocês repassam. Muitas delas fizeram a diferença na minha vida profissional na área de TI. Obrigada pelo lindo trabalho de vocês. E também agradecimento aos demais integrantes da equipe do canal. Entreguem pra eles, viu? Gente, muito obrigada, viu, Alessandra? A gente fica muito feliz, né? Esse projeto aqui é um projeto novo que nós estamos começando, então nós falamos que é um trabalho de formiguinha começar um canal novo, por isso é muito importante já receber esse tipo de feedback e muito importante que você que está nos ouvindo ou que está nos assistindo já se inscreva aqui no canal, ative o sininho lá para poder receber as notificações para que a gente faça com que esse projeto cresça também, Exato. Né, Gabriel? E a gente pode fazer aqui, então, um agradecimento público a todo mundo que trabalha aqui no podcast, como ela falou. Então, somos nós dois aqui, mas temos o Carlos, que escreve pra gente, temos o Lomba, o Rafael, o editor, que também está fazendo um trabalho muito legal aqui com a gente. Temos o Lucas Gomes, responsável também pela divulgação. Então tem já um grupinho, uma equipe dentro do compilado atuando e a gente também faz agradecimento a eles, porque tem sido bem gratificante, né? E essa nova etapa com o canal no YouTube e a ajuda de vocês aí também se inscrevendo e comentando, deixando like nesse canal novo, vai ser muito importante para o projeto crescer, né?
aproveitando que estamos nesse momento de agradecimentos, temos que agradecer especialmente aos membros do nosso clube de canal, que não é aqui no canal do Compilado, é lá no canal do Código Fonte TV. Você contribui com a gente com apenas R$1,99, aquele não é nem mais um cafezinho, o cafezinho tá mais caro do que isso, mas você ajuda deveras a gente a continuar com esse projeto aqui do Compilado. É o nosso Clube 2 CDFs, então se você quiser assinar, vai no canal lá do Código Fonte TV, tem um botãozinho lá, Seja Membro, e aí você escolhe, tem 2 planos, tá? O plano compilado, que é o R$1,99, e o plano CDF. E são essas pessoas que a gente agradece aqui semanalmente. Então, muito obrigado ao Luciano, Ricardo Oliveira, João Capoani, Alex Andrade, Guilherme Monção, Álvaro José, Christian Souza, Ricardo W, Alisson Almeida, Igor Oliveira, Tony Rodrigues e Aleph. Muito obrigada, viu, gente? Então, se você curtiu esse compilado, já deixa o like se você estiver no YouTube. No Spotify também tem like, então deixa o like também e segue a gente. Aí você recebe as notificações na plataforma de podcast e também no canal do YouTube, tá? Se você estiver no YouTube, comenta aqui, a gente quer saber o que você tem achado dessa nova fase do compilado. Lembrando que esse episódio também vai ser fatiado também com os cortes, com todo o conteúdo também em vídeos individuais durante a semana, então vai ter conteúdo aí para você aproveitar o compilado em vários dias, né? Sem dúvida nenhuma, e meu último pedido é para que você compartilhe também esse projeto, seja no YouTube ou seja na sua plataforma preferida de podcast, para que outros desenvolvedores também se mantenham atualizados e conheçam as nossas fofocas através do Breakpoint. É isso aí, então muito obrigado pela audiência de vocês e a gente te espera na próxima semana. Tchau, tchau. Até lá, tchau, tchau.